Camilo vai falar. Olá, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Camilo Leles Campos. Eu estou aqui desde o início da empresa, tá? Há 22 anos. Só para dizer, para o dia do corretor, aproximadamente há uns 30 e poucos anos atrás, eu tive uma palestra com uma pessoa que eu respeitava muito no mercado imobiliário. O Renato conheceu, chamado Júlio Bogoricim. Eu lembro uma vez uma palestra que ele fez, dizendo que toda criança que nasce, quando está lá no hospital para nascer, o pai ou o médico dá um tapinha na bunda e diz: esse vai ser um juiz do STF, esse vai ser um engenheiro, esse vai ser um médico. Nunca ninguém dizia, dava um tapinha na bunda dizendo: esse vai ser corretor de imóvel. Ninguém diz, mas uma coisa é certa: o corretor de imóvel, ele não tem limitação de ganho. Ele tem a sua liberdade do dia a dia para fazer o que ele quer, o que ele pode, o que ele imagina, e com um poder de ganho muito grande. Então, fica aí uma reflexão, que, na minha opinião, é a melhor profissão que existe. O corretor faz o salário dele. Mas, acima de tudo, ele tem que ter competência, transparência e obrigações. Com certeza, aquilo que a gente ouviu, o vídeo, é exatamente aquilo. Você tem que esquecer, muitas vezes, teus pais, teus filhos, a sua família, tá? Para que vocês foquem naquilo que é mais importante. É o que vai levar o ganha-pão do dia a dia para vocês. Isso vocês têm que colocar na cabeça. O pai e a mãe, vocês vão ver a todo momento, os filhos, a viagem que, de repente, você tem que deixar de fazer para poder fechar aquele negócio. Isso, para a empresa, para você, para todo mundo, é uma satisfação, porque quando você vai viajar posteriormente, com o dinheiro no bolso, você vai imaginar: poxa vida, valeu a pena. Está aqui, o bolso está cheio, porque se você tivesse ido viajar postergado essa negociação, você, com certeza, você teria perdido o negócio. Então, fica aí esse registro de que, para mim, a melhor profissão é do corretor de imóvel. Eu estou há 34 anos. Se eu soubesse disso, eu teria entrado mais cedo na profissão. Então, fica aí o registro. Agora eu vou falar da minha história aqui na imobiliária. São 22 anos de uma história que eu diria muito bonita. Eu tive, desde o início, o apoio do Renato. O Renato foi uma pessoa que eu conheci há 34 anos atrás, numa empresa chamada Júlio Bogoricim Imóveis, que, na época era uma empresa líder de lançamento. Trabalhava terceiro também muito bem. É uma empresa que veio do Rio de Janeiro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Renato e, naquela ocasião, ele era gerente da Júlio Bogoricim. E eu entrei, tive que participar de um treinamento, um curso, durante 2 meses lá na empresa. Então, todos os dias, a gente tinha um pessoal, não sei se o Renato lembra disso, Santana, lembra do Santana? Ele dava um treinamento para aqueles novos corretores durante 2 meses. Então, quando você saía daquele treinamento, você já era um corretor. Corretor mesmo, tá? Porque ele é um professor, assim, de primeiríssimo, um carioca, gente boa. Então, a partir daquele momento, eu fui ser corretor. Trabalhava lado a lado com o Renato gerente, e, naquela época, o Renato, ele já fazia a compra e venda como investidor. Não como ele é hoje ou como foi há um tempinho atrás, mas já fazia, já trabalhava compra e venda de imóvel. Muito bem, até naquela época, inclusive, foi uma época difícil na corretagem, porque
Quando eu entrei lá, era 1989. Em 90, entrou o governo Collor. Tomou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo. Então, a possibilidade de se fazer negócio era muito pequena. Se fazia muito permuta. Tá? Então, eu aprendi, foi numa época, justamente uma época ruim, mas eu superei tudo isso, consegui superar tudo isso, né? E, nessa ocasião, o Renato comprando e, ao mesmo tempo, vendendo, dentro da imobiliária Zimmer. Depois, ele saiu da imobiliária Zimmer e eu continuei mais 7 anos na empresa. Independente disso, a gente continuava fazendo negócio com o Renato, vendendo o imóvel dele, comprando para ele. E ele tinha até uma secretária, que hoje ela está aqui, a Maria Lúcia, que é uma pessoa também que eu gosto muito e considero muito. Eu diria, eu nunca falei isso para o Renato, eu diria que, se não fosse, hoje, Maria Lúcia, Camilo, e tem mais algumas pessoas, o Renato talvez não seria a pessoa que ele é hoje. Talvez não seria. Porque a Maria Lúcia era uma das pessoas que ajudava o Renato e ajuda até hoje, com certeza, né? Enfim, depois eu fiquei no mercado aí durante, acho que 12 anos, né? Passei pela Kaufmann, passei também pela Camargo Dias, aprendi e aprendi muito. Aí recebi o convite do Renato, há 22 anos atrás, para trabalhar aqui na empresa. Eu disse, Renato, eu estou bem aqui na Kaufmann, eu tenho 14 corretores aqui, realmente eu não tenho interesse. Passaram-se alguns dias, ele tinha um sócio, que as pessoas mais antigas, Maria Lúcia, acho que a Sônia, inclusive, também conhece, o Júnior, que acabou não dando certo a parceria. Aí ficaram na minha orelha, prometeram um monte de coisa e tal, e tudo. Mas, enfim, é uma pessoa que eu conheço, o Renato é uma pessoa que eu conheço, confio. Falei, tá bom, Renato, vamos tentar. Vim para a empresa dele. E o Renato, ele só tinha aquele escritório na Campeva, aquele de... Então, ali, para ele, era o escritório dele de compra e venda, locação e administração. Quando eu entrei, ele tinha a salinha dele lá em cima, com ar-condicionado, tudo, e tinha aquela sala embaixo. Aí, eu fui seu gerente, tinha aproximadamente uns 12, 10 corretores. Quando eu entrei lá, eu olhei para os corretores, eu sempre fui macaco velho. Olhava para um, falei, aquele rouba o Renato. Olhava para o outro, aquele, então, é um explorador. Aquele, enfim, o dia a dia eu fui conhecendo aqueles profissionais. E tinha alguns que me olhavam de lado. Vamos ter que tirar esse cara, imaginei. Eu estava conversando com a Sônia agora há pouco aí, e eles chegaram a fazer até um complô, um abaixo-assinado, para poder me tirar. Foi isso, né, Sônia? Foi. Tá. E aí, o incrível de tudo isso, gente, na época, lá, a Zimmermann, ela faturava 500, 400, 600 mil por mês. No primeiro mês que eu entrei, a empresa faturou R$ 1 milhão. Vocês podem imaginar, 1 milhão só. Só que, naquela época, o imóvel que tem ali em frente à Zimmermann, ele custava 400, 500 mil reais, o Rio Araguaia. 500 mil naquela época, um apartamento, corretor, você não me passa cliente de 500 mil, você só quer passar cliente de 50 mil, de 100 mil, que, convenhamos, já era um bom dinheiro. Então, quando tinha a gente chamava de saída de 500 mil, todo mundo queria, porque não existia. Era 4 suítes, 3 suítes. Então, quando a gente chegou, 30 dias depois que eu entrei, fechou o mês, deu 1 milhão, falei, puta merda, desculpa a expressão. Então, o Renato me feliz da vida. Não sei se você lembra disso, foi 1 milhão, não estou mentindo. Eu fiquei feliz, pude ganhar meu dinheiro com aqueles ladrões, com aquele bando de ladrões, e, aos poucos, a gente foi descobrindo coisa de que o corretor que marcava no cartório para fechar negócio,
corretor que começou a sair porque não estava se sentindo acomodado na empresa. Então, para a gente, foi um alívio, que aí a gente foi reciclando, ou seja, aquele não serve, vamos trazer outro. Eu tinha um bom conhecimento do mercado, conhecia muita gente, gerentes, corretores, a gente foi reciclando, até que a gente chegou ao ponto hoje na empresa. Eu me lembro de uma frase que a Sônia comentou agora há pouco, mas eu já tinha ouvido dela naquela época. Quando o Camilo chegou, ele começou a administrar a equipe, a Sônia disse: você lembra muito bem aquele filme Ao Mestre com Carinho. Sabe? Você consegue levar as coisas na boa, conversar com todo mundo. Alguém deve ter assistido esse filme, é muito antigo, né? Não sei o que lá, Poitier, Sidney Poitier. Então, gente, a vida, o corretor, a empresa, você tem que tocar dessa forma, com carinho, com responsabilidade, com transparência, com competência. Isso é muito importante. Então, de lá para cá, eu fui o único gerente naquela época, depois o Renato alugou uma outra casa do lado, a gente contratou um outro gerente, e, a partir daí, a gente foi aumentando, o faturamento aumentando, graças a Deus, a gente nunca retrocedeu, foi 1 milhão, depois foi 1 milhão e pouco, 1 milhão e pouco, 1 milhão e pouco, depois a gente aumentou a empresa, e a empresa foi crescendo, o faturamento crescendo, e chegou onde chegou. E graças, é claro, de pessoas competentes como vocês, a gente chegou e, com certeza, ele está feliz da vida com isso, né? Então, gente, é a minha história aqui na empresa, né? Acho que estou contente aí, poderia estar melhor, ganhando muito mais, porque, graças a Deus, nesse período, eu pude construir um patrimônio também com competência, com transparência, mas não estou satisfeito, não. Não estou satisfeito. Assim que eu acredito que vocês também não devam estar satisfeitos. Tá? Porque, a partir do momento que o profissional fica acomodado, dizendo, estou satisfeito, eu acho que vocês têm que reciclar, têm que mudar esse pensamento. Tem que mudar. Eu não estou feliz, eu não estou contente do que eu ganho hoje. Não estou. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu falo, eu quero poder ganhar mais. Para isso, ele tem que arrumar um jeito para que a gente tente somar, entende? Então, essa é uma mensagem que eu queria dar para vocês aí, um pouquinho da empresa que a gente pôde construir, e eu acho que deu uma boa contribuição aí para a vida da Zimmermann e espero continuar dando essa contribuição. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês.